Olá, gente. Hoje nós vamos entrar na questão do Império Romano. A gente viu lá a Roma, lá bem no início, com Rômulo e Remo, no pequenos vilarejos. Aí a gente tem, dentro da disputa do irmão e o Rômulo ganha. Aí começa uma monarquia, ou seja, Roma foi crescendo, foi conquistando espaço, até chegou à República, os senadores derrubam os poderes do rei, e aí nós temos o Senado como principal articulador dos poderes, nós temos o triunvirato, Júlio César, todo aquele problema. Nós temos a crise em relação que Roma vai conquistando cada vez mais espaço na República e os escravos vão tirando o trabalho dos camponeses remunerados, aí tem uma revolta da plebe, ou seja, nós vamos ter um grande crescimento de Roma e vai chegar uma hora que a República ela vai cair. Após o assassinato de Júlio César, vai ter uma grande crise institucional dentro de Roma, e Otávio Augusto, se aproveitando daqueles problemas, daquela agitação no Senado romano, acaba se tornando o primeiro imperador. Lembrando que Júlio César nunca foi imperador de Roma, e muita gente confunde isso. O Júlio César foi um grande general que conquistou bons territórios, foi um grande líder de Roma, mas ele nunca foi imperador, ok? Quem foi imperador dele acaba sendo o sobrinho, que é o Otávio Augusto, que a gente vai ver a partir desse momento no estudo do Roma Império, ok? Então, pessoal, para a gente sintetizar aí, nós estamos agora, passamos por Roma um pequeno vilarejo, depois passamos por Roma uma monarquia, passamos por Roma um grande crescimento na República, e agora nós vemos a principal parte da história de Roma, que é na Roma Império, ok? Então acompanha aí comigo. Na República, os senadores foram a categoria dominante da sociedade romana. Ao estabelecer o Império Romano, Augusto assumiu o poder, mas manteve o Senado para fazer consultas a respeito de questões administrativas, como nós temos hoje dentro do nosso governo. Nós temos, claro, não somos um império hoje, nós somos uma república, aí tem o governo, onde fica o Estado maior, o federal, onde fica o presidente, e nós temos as casas legislativas e consultivas, o Senado e a Câmara dos Deputados, ok? O Senado deu o título de Augusto, que é sagrado, a Otávio, mas ele adotou também o título de príncipes, primeiro cidadão. Assim, iniciou-se o Império Romano, ok? Então nós temos aí uma figura representada por imperador sendo coroado, né? Recebeu uma coroa de louros, que era uma coroa que representava o, o, o cargo maior dentro do Império Romano. E aí, pessoal, durante o governo de Otávio Augusto, foram realizadas muitas obras públicas, que até hoje, né, veio aí a questão de uma ponte, arquedutos, até hoje nós percebemos dentro da Europa várias intervenções de obras romanas. Ele construiu pontes, anfiteatro, arena esportiva. Augusto determinou a construção de aquedutos para levar água, distribuir água aos moradores, além de criar um grupo voltado ao combate de incêndios tão frequente em Roma. Roma pegou fogo por muitas vezes. O imperador mandou abrir frentes de trabalho visando gerar emprego e diminuir a pressão causada pela fome e pela pobreza. Otávio ainda forneceu incentivos às atividades artísticas, culturais e religiosas. Então, o que nós podemos ver aí logo de início? O Otávio Augusto, até para tentar não ter aquelas rebeliões como teve na época da República, principalmente em razão das manifestações da plebe, ele vai fazer diversas intervenções públicas para poder diminuir a tensão da população de Roma, que acabavam fazendo a população que acabava fazendo várias manifestações na época da República, ok?
Então, nós vamos ver, além de intervenções, pontes, aquedutos para levar água para todos, distribuir água por todo o império, nós vamos também ver combates a incêndio e também investimento em áreas culturais, que vai ter, logo depois, uma grande interferência, uma grande influência da cultura grega. Ok? Para evitar o descontentamento popular, como eu falei para vocês, e revoltas, o imperador promoveu políticas de distribuição de alimentos básicos, como o trigo, e proporcionou espetáculos gratuitos e frequentes nos quais a população poderia assistir a lutas entre gladiadores e feras, corridas de brigas, encenações teatrais, ou seja, olha só, para evitar o descontentamento popular e revoltas, o imperador promoveu políticas de distribuição de alimento, como trigo, e proporcionou espetáculos e gratuitos frequentes nos quais a população poderia assistir. Alguma coisa a gente tem hoje dentro da nossa realidade? Faça uma reflexão. Continuando. A política do Pan et Citizen, que é o pão e circo, visava manter os cidadãos tranquilos por meio da concessão de uma alimentação básica e diversão. Pergunto novamente, temos isso hoje? Reflita aí. A distribuição dos romanos nos estádios e teatros era organizado. Opa, um minutinho aqui, pessoal, baixou aqui. Deixa eu só voltar aqui ao tamanho padrão. Pronto. A distribuição dos romanos no estádio e teatro era organizada conforme a divisão social em Roma. Isso não existe hoje, né, pessoal? Existe? Quanto menor o status social, mais distante do espetáculo o indivíduo ficava. Ou seja, nós vamos ter uma política aí de participação pública, mas sempre mantendo como diferenciação o status social. Ok? Continuando aqui, pessoal. Olha só, nós temos aí alguma ilustração, né? Sobre os espetáculos que a gente tinha. Era uma forma também de aliviar o povo, aliviar a tensão. Quando o pessoal para evitar que o pessoal só ficasse reclamando do governo, o governo mandava entretenimento, distrações para o povo. Olha só. Então, tem um filme chamado Gladiador, que retrata muito bem essa questão de Roma. Continuando aí, pessoal. Olha só, ainda antes de chegar nessa página, tem aí na página ainda 44 o seguinte texto. O imperador mandou abrir frentes de trabalho, visando gerar empregos e diminuir a pressão causada pela fome e pela pobreza. Otávio ainda forneceu incentivo às atividades artísticas, culturais e religiosas. Ok? Aí, fazendo aí ainda na página 45, nós temos o seguinte. Dentro da página 45, a interpretação de documentos. Olha só. Retorne à abertura do capítulo e observe como Otávio Augusto foi representado. Se lembra lá no início do capítulo? Vamos lá? Olha só. Olha ele aí. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Olha aí, estátua de Augusto. Otávio Augusto, a armadura enalteceu seu poder militar. E o Cupido se refere à sua condição divina como herdeiro de Enéas. Lembra de Enéas, o herói que tinha fugido lá de Troia, né? O herói grego da guerra de Troia? E da deusa Vênus. O texto a seguir foi escrito pelo historiador Tácito, que viveu em Roma no século II, ou seja, ele estava bem perto do Império Romano, ele fazia parte da aristocracia, a elite do Império Romano. Olha só. Vamos ler aí na página 45. Vou colocar aqui para vocês. Olha só.
Augusto seduzia os soldados com presentes, o povo com grãos e todos os homens com o encanto da paz. E aos poucos viu seu poder crescer, concentrando em suas mãos as funções do Senado, do magistrado e das leis. Ou seja, ele foi concentrando, ele foi fazendo benfeitorias tanto para a elite quanto para o povo e foi acumulando poderes, foi ficando cada vez mais popular. Olha só, em casa tudo era pacífico. Os oficiais ostentavam os mesmos títulos de antes. A geração mais jovem nasceu depois da vitória de Ácido, e até mesmo muitas pessoas da geração mais antiga tinham nascido durante as guerras civis. Um número muito pequeno de pessoas ainda vivas sabia como tinha sido a República. Ou seja, a maioria das pessoas e a geração jovem nasceu já com um império. Quando o império imperava, uma grande paz dentro das suas fronteiras. Então, olha só, de acordo com o texto, responda essas questões. Qual era o poder exercido por Augusto em Roma? E de que maneira Augusto mantinha esse poder? Ou seja, ele tinha algumas funções em suas mãos, né? Qual eram essas funções? E B, de que maneira ele mantinha esse poder? O que ele fazia para manter esse poder? Então, vocês vão fazer essa questão aí. E continuando na página 46, conforme a visão do historiador Tácito, as pessoas sentiam saudade da República? Não. Por quê? Então, vocês vão refletir aí dentro desse texto que tem aí na caixinha, no box, né? Cor-de-rosa. Ok? Então, a gente vai continuar essa questão. Como eu falei para vocês, dentro do Império Romano, vai beirar uma grande paz, a chamada Pax Romana. É bom vocês marcarem isso aí. Foi um momento que as guerras, as manifestações, as greves, a violência em geral, ela foi apaziguada dentro das fronteiras do Império Romano. Olha só, pelo Pax Romana, pelo apaziguamento dos conflitos sociais, o período governado por Otávio Augusto deu início a esse nome, né? Pax Romana. Aí tem aí uma simples citação do Marvin Perry, dentro da civilização ocidental, uma história concisa. Olha só o que ele diz. O mundo antigo nunca vivera um período tão prolongado de paz, ordem, administração eficiente e prosperidade. Embora Augusto tivesse seguido governantes tanto eficientes quanto ineptos, as características essenciais da Pax Romana persistia. Um período sem violência dentro da administração do Otávio Augusto. Olha só, porém, com a morte de Otávio Augusto, no ano de 14, Tibério, que era filho de Lívia, esposa do imperador, assumiu o poder. O Império Romano se efetivou como uma monarquia hereditária, em que o imperador determinava o seu sucessor. Após o governo de Otávio Augusto, 4 dinastias de imperadores governaram Roma. Olha só as dinastias, pessoal. Do 14 ao 68, a partir de Tibério, né? A dinastia Júlio-Claudiana. Nós temos Tibério, Calígula, que foi um imperador muito violento, muito ditatorial, Cláudio e Nero, que foi acusado de incendiar Roma e colocou a culpa nos cristãos. Nero também foi um imperador muito violento. De 69 a 96, nós temos aí a dinastia Flaviana. Tem Vespasiano, Tito e Domiciano. De 96 a 192, sempre depois de Cristo, tá, pessoal? Nós temos aí a dinastia Antonina, que temos Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio e Cômodo, que não tinha muita habilidade para ser um imperador. E os severos. O sétimo Severo, o Caracalla,
o Heliogábalo e Alexandre Severo. Sétimo Severo foi também foi um ditador um imperador que perseguiu muito os cristãos. Ok? Continuando aí, pessoal. O período da dinastia Antonina ficou conhecido como o século ou Idade de Ouro. Foi quando houve uma grande expansão, uma grande riqueza dentro do Império Romano. Ok? E há um desenvolvimento muito grande de cultura, ciência, política. Nós vamos ver aí a partir da expansão territorial. Ok? Com o estabelecimento de certa tranquilidade social, Roma continuou seu processo de expansão política e territorial durante o governo de Augusto. É importante lembrar que essa expansão territorial teve como um grande protagonismo do trabalho escravo, porque ele conquistava territórios, mas era necessário trabalhadores. E foram os escravos que acabaram trabalhando nessas terras conquistadas, ok? Olha só, o governo de Augusto. Esse estendeu a expansão sobre a Europa até alcançar os rios Renos e Danúbio. Trajano, um dos sucessores de Augusto, alcançou o limite máximo de extensão territorial do império, anexando a Mesopotâmia, que era lá onde hoje nós encontramos o Iraque, o Irã, ok? Então, o Império Romano saiu das fronteiras da Europa e foi também em outros continentes. Chegou no Oriente Médio, chegou na Ásia e também vai dominar grande parte do norte da Europa, ok? Então nós vamos ver aí no mapa, pessoal, o crescimento de Roma. Olha só como é que vocês podem observar aí. Opa! Voltando aqui. Vocês podem observar aí o mapa. Olha só. A conquista da República, da Roma republicana, que também foi muito importante, conquistou muitos territórios. A gente pode ver aqui, ó, que tem alguns territórios aqui, grande parte aqui da Europa, da hoje atual Itália, passando aqui na Macedônia, se lembra do Império Macedônio? A Grécia, e chegando aqui às portas da Ásia. Nós temos aqui embaixo Cartago, onde era Cartago, onde nós encontramos aqui o norte da África, e essas são as terras conquistadas durante a República. Olha como é que isso vai crescer bastante dentro do Império Romano. Olha só, toda a Europa praticamente, grande parte do norte da África, olha só, Mesopotâmia, Síria, hoje que é o Iraque, Arábia, ou seja, grande parte do Oriente Médio também dominado pelo Império Romano. Então nós vamos ver aí a Europa toda sendo conquistada pelo Império Romano, grande parte do norte da África também nas mãos do Império Romano, o Oriente Médio completamente no Império, também nas mãos do Império Romano, e chegando até a Ásia, até chegando também aos portões da China. Ok? E aí, pessoal, um pouco mais embaixo, nós vamos ter algumas questões. Opa, está passando aqui direto, pessoal, só um minutinho. Nós vamos ver aqui o texto aqui mais baixo. Olha só, de acordo com o mapa, as conquistas de Roma republicana e o fragmento de texto a seguir respondem às questões propostas. O Império Romano foi construído através de conquistas, ok? Os exércitos romanos eram os mais bem treinados e suas armas as mais poderosas. Praticamente todos os homens de Roma deviam estar preparados para a luta sempre que o Império precisasse entrar em guerra. Se lembra que isso nos remete um pouco à população de Esparta, onde os homens também deveriam estar sempre preparados para uma guerra? Durante centenas de anos, os romanos poucas vezes perderam uma batalha e nunca perderam uma guerra. Perderam algumas batalhas em determinados centros, mas acabavam ganhando a guerra no geral, ok? Então, olha só, quais foram as primeiras terras conquistadas por Roma? Vocês se lembram? Então, dê uma olhada aqui nesse mapa
Nós temos grande parte da Europa, Mesopotâmia, certo? Localizado na Península da Itália. B. Qual foi o grande entreposto comercial dominado pelos romanos no norte da África? Se lembra que a África, o Império Romano tinha um grande rival na África? Você lembra? Pesquise sobre isso nos nossos textos anteriores. Que povo fundou tal entreposto? Tá? Vocês dão uma olhada lá. Qual foi um grande império também que Roma tinha como seu rival e acabou ganhando a guerra contra esse rival? Vocês se lembram? Continuando. Uma dica. Esse império foi antigamente uma colônia dos fenícios. Vocês se lembram? Então era Car. Dá uma pesquisada aí no livro de vocês, ok? Continuando aqui, pessoal. Cite 2 motivos que, segundo Gandhi, explicam o sucesso dos exércitos romanos. Ok? Então, assim, o que torna o Império Romano um império que tem os militares tão poderosos, tão disciplinados? E a D. O trabalho dos exércitos romanos acabava com a dominação de uma região? Justifique a sua resposta. Ou seja, aonde eles iam, acabavam com a dominação de uma região? Ou seja, aquela região ficava livre ou não? Era um processo de anexação de território? Era um processo de outro governo? Pesquise aí no livro de vocês, pessoal. E a 2, olha só, comparando o mapa, as conquistas da Roma republicana com o mapa do Império Romano, máxima extensão territorial, cite as regiões que foram acrescidas, ou seja, acrescentadas no território romano durante o Império. Houve uma grande expansão do Império Romano, então nós vamos ver alguns territórios sendo conquistados. Um exemplo que a gente já viu aí, a Mesopotâmia. Quais são os outros territórios conquistados no Império Romano? Ok? Então, vocês vão ficar aí com essas questões, tá? Na próxima aula a gente vai continuar com essa expansão territorial do Império Romano, que acaba crescendo e se expandindo para vários continentes, e aí nós vamos finalizar essa questão do Império, tá ok? Então, pessoal, a gente fica aí com essas questões, tem as questões aí na página 45, 46, e também as questões das páginas 48, que tem relação com esses textos que a gente leu, ok? Então, o pessoal ficou um pouquinho mais comprido. O outro vídeo do Império Romano, que vai continuar, também vai ser um pouquinho mais comprido, porque é um tema extenso, ok? Então, a gente fica por aqui. Fiquem aí todos com Deus e até a próxima, ok? Tchau.